Em 2001, durante uma missa na Índia, uma hóstia começou a sangrar. Dias depois, uma face humana apareceu dentro dela. E o mais perturbador, ninguém conseguiu explicar completamente o que aconteceu naquela igreja até hoje. Esta é a história do milagre eucarístico de Shiratakonam. Um caso tão estranho, tão moderno e tão bem documentado, que até cientistas ficaram sem respostas. Mas antes de continuarmos, eu preciso pedir uma coisa importante. O YouTube quase nunca recomenda conteúdos como este. Vídeos sobre milagres, eucaristia, santos e sinais sobrenaturais normalmente desaparecem no algoritmo. Então, se você acredita que este apostolado deve continuar existindo, ajude agora o canal Sinais e Prodígios. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Cada comentário fortalece o alcance. Cada compartilhamento ajuda este vídeo a chegar em novas pessoas. E cada inscrição ajuda diretamente este apostolado a continuar vivo dentro do YouTube. Agora, voltemos para a Índia. Ano de 2001. Estado de Kerala, sul da Índia. Uma região cercada por vegetação tropical, calor intenso e antigas tradições cristãs que remontam aos tempos do apóstolo São Tomé. Ali, em uma pequena igreja chamada Santa Maria, a rotina parecia absolutamente normal. Missas simples, orações silenciosas, famílias reunidas, velas acesas diante do altar. Nada indicava que aquele lugar se tornaria palco de um dos casos mais perturbadores da história recente da igreja. O responsável pela paróquia era o padre Johnson Karur. Na manhã de 28 de abril de 2001, ele celebrava a missa como em qualquer outro dia. O altar estava silencioso, os fiéis ajoelhados. O calor atravessava lentamente as paredes da igreja. Então, algo chamou sua atenção. Ao abrir o cibório onde estavam as hóstias consagradas, o padre percebeu uma pequena mancha vermelha em uma delas. No início, ele acreditou que fosse apenas alguma impureza, talvez umidade, talvez mofo, talvez algum acidente comum. Mas havia algo estranho naquela mancha. Ela parecia viva. O padre se aproximou lentamente. A coloração vermelha começava a se espalhar. E então, ficou impossível ignorar. Aquilo parecia sangue. O coração do padre disparou, mas ele não queria causar pânico. Continuou a missa normalmente. Tentou manter a calma. Só que nos dias seguintes, o fenômeno ficou ainda mais estranho. A mancha não desaparecia. Ela crescia, mudava de forma, até que algo começou a surgir dentro da hóstia. No começo parecia apenas uma sombra. Depois, 2 olhos, um nariz, um rosto. Os fiéis começaram a perceber primeiro em silêncio. Ninguém queria dizer em voz alta o que estava vendo. Mas todos enxergavam a mesma coisa, uma face humana. E segundo os relatos da época, a imagem lembrava Jesus coroado de espinhos. O padre Johnson ficou profundamente abalado. Mais tarde, ele relataria algo perturbador. Enquanto observava a hóstia durante a adoração, a face parecia ficar mais nítida diante dos seus olhos, como se estivesse surgindo lentamente dentro da Eucaristia. E então aconteceu algo ainda mais estranho. O padre chamou um fotógrafo local para registrar o fenômeno. As fotografias foram tiradas, mas quando as imagens ficaram prontas, a face aparecia em todas elas, sempre mais definida, sempre mais intensa. A notícia atravessou Kerala rapidamente. Em poucas horas, centenas de pessoas começaram a chegar à igreja de Santa Maria. Depois, milhares. A pequena igreja ficou lotada. Filas enormes se formavam do lado de fora. Alguns viajavam horas apenas para ver a hóstia. Outros choravam diante dela. Muitos permaneciam em silêncio absoluto, porque havia algo profundamente perturbador naquela imagem. Não parecia pintura. Não parecia impressão. Não parecia uma simples mancha. Parecia alguém olhando de volta. As autoridades da igreja foram notificadas imediatamente. E foi aí que começou a investigação. A Arquidiocese de Trivandrum assumiu o caso. A hóstia foi preservada cuidadosamente. Relatórios foram coletados. Testemunhas foram interrogadas. Mas a parte mais importante ainda estava por vir. Os exames científicos. A substância avermelhada foi analisada. Os cientistas esperavam encontrar pigmentos, fungos, bactérias, alguma contaminação. Mas os resultados criaram ainda mais perguntas. Os exames confirmaram. Era sangue humano.
tipo AB. O mesmo tipo encontrado em outros famosos milagres eucarísticos como Lanciano. E havia outro detalhe inquietante. O sangue não apresentava sinais normais de decomposição. Isso chamou atenção imediatamente, porque biologicamente aquilo não fazia sentido. Os cientistas tentaram encontrar explicações naturais. Fraude, contaminação, micro-organismos, mas nenhuma hipótese conseguia explicar completamente o sangue, a preservação e, principalmente, a formação gradual da face humana. A Igreja agiu com cautela, como sempre faz nesses casos. O fenômeno foi reconhecido como um sinal extraordinário digno de veneração, mas sem pressa para declarações definitivas. E talvez seja justamente isso que torna Shiratakonam tão forte, porque ninguém estava tentando transformar aquilo em espetáculo. Tudo aconteceu lentamente, silenciosamente, dentro de uma pequena igreja perdida no sul da Índia. Mas o impacto daquele evento atravessou fronteiras. Décadas depois, um jovem italiano ficaria profundamente fascinado por esse caso. Seu nome era Carlo Acutis. Enquanto milhões de adolescentes passavam horas em videogames e distrações digitais, Carlo passava madrugadas pesquisando milagres eucarísticos ao redor do mundo. Ele acreditava que esses sinais eram chamados de Deus para uma humanidade cada vez mais anestesiada. Foi justamente por isso que São Carlo Acutis catalogou cuidadosamente o caso de Shiratakonam em seu famoso projeto digital sobre os milagres eucarísticos. Para ele, histórias como essa não eram apenas curiosidades religiosas, eram sinais, tentativas de despertar as pessoas para algo maior. E talvez seja impossível ouvir essa história sem entender por que Carlo ficou tão impactado por ela. Porque existe algo profundamente desconfortável em uma face aparecendo lentamente dentro de uma hóstia, principalmente em pleno século XXI. Em um mundo dominado por tecnologia, inteligência artificial e ceticismo, um pequeno altar na Índia se transformou no centro de um mistério que continua sem explicação completa até hoje. E talvez o aspecto mais assustador dessa história seja justamente esse. O fenômeno não aconteceu na Idade Média. Não aconteceu em um tempo sem ciência. Aconteceu em 2001 com câmeras, laboratórios, fotografias, investigação científica. E mesmo assim, o mistério permaneceu. Hoje, milhares de peregrinos ainda visitam Shiratakonam. Muitos chegam por curiosidade. Outros chegam por fé. Mas quase todos saem carregando a mesma pergunta. O que exatamente apareceu naquela hóstia? E agora eu preciso pedir novamente a sua ajuda. Se você quer que o canal Sinais e Prodígios continue produzindo documentários como este, fortaleça este vídeo agora. Comente a palavra Eucaristia. Compartilhe este vídeo com alguém da sua família. Envie em grupos do WhatsApp. Publique nos stories. Você não imagina o quanto essas pequenas ações ajudam este apostolado a continuar alcançando pessoas que talvez jamais ouviriam histórias como essa. Hoje, cada compartilhamento é uma forma de evangelização. E talvez alguém reencontre a fé justamente através deste vídeo. Mais de 2 décadas depois, o mistério de Shiratakonam continua vivo, silencioso, esperando cada nova geração decidir no que acredita. E da próxima vez que você olhar para uma hóstia consagrada, talvez se lembre da pequena igreja na Índia, onde uma face apareceu lentamente diante dos olhos de centenas de pessoas. E ninguém conseguiu explicar completamente o porquê.